turma do 9º ano. Sejam muito bem-vindas à videoaula, tá? E aí hoje a gente vamos fazer a correção da atividade que eu passei no caderno de vocês. Foi essa, no dia 14 do 5, tá? Então vamos lá fazer essa correção. Peço que vocês acompanhem e façam também a correção no caderno de vocês, tá? Primeira questão diz assim, ó, localize no plano cartesiano os pontos a seguir. Então, já coloquei os pontos aqui, já desenhei o plano cartesiano, tá? Então, vou ensinar vocês como é que se passa aqueles pontos para o plano cartesiano. Então, vamos lá. Ele diz que o ponto A, lembrando que o par ordenado é composto pelo x, que é o primeiro elemento, e o y, que é o segundo elemento. E aqui no plano cartesiano, o eixo na horizontal é o eixo das abscissas, o eixo x todinho, o lado positivo e o lado negativo. E na vertical, o eixo das ordenadas, que é o y. Para cima positivo, para baixo negativo, tá? Então vamos para cá. Lembrando que antes da vírgula é o x, após a vírgula é o y. Então todos os elementos que vêm antes da vírgula referem-se ao x. No caso, você vai localizar na reta deitada. E depois da vírgula, o y, que você vai localizar na reta em pé, tá? Então, vamos lá. Ele diz que o x é 5 e o y é 3. Então, você vai pegar a régua, né? E aí, vamos fazer aqui a localização. O x é 5 positivo. E o y é 3. Então, tá aqui, ó. Vai fazer assim? Não. Você vai, ó, fazer pontilhado. Vai marcar o 5. E o 3. O encontro deles, você vai botar o ponto e indicar ele, o ponto A. Vamos tu entender. Menos 6 e 2. Vai pro lado de cá, ó. Menos 6. E o 2. E aí você marca o ponto B. E assim vai. Menos 3, menos 4. Menos 3. Menos 4. Ponto C. Ponto D, 0 e 0. Então, é bem na origem, é bem no meio. Ó. É x e y 0. D, 2 e 5. 2 pro x. E 5 pro y. E aí você vai, pontinho F. O F, 3 e menos 2. É pra cá, ó. 3 pro X. E menos 2 pro Y. Então você vai marcar o ponto F. G, menos 5, menos 2. Menos 5. G. H, menos 4 e 4. Tá assim, então, ó. Menos 4. E 4. E 1 e menos 5. O X. E menos 5 pro Y. Aqui é o ponto I. J, 3 e 0. Quando acontece assim, de 1 ser 0,
Você vai marcar em cima do que tem o valor maior, no caso 3 aqui, ó. Como ele está antes da vírgula, então você vai marcar na reta X. Vem aqui, ó, localizou o ponto 3x, e aí você bota J. O L agora é o contrário. Você vai no, ó, o X é 0 e o Y é 2. Então você vai no Y, na reta Y, no 2 e coloca a letra L. E o M é menos 5 e 0. Também vem pra cá. Então, acabamos de completar o nosso plano cartesiano colocando os pontos dentro, tá? E ficou essa belezura aí. Diz assim, localize no dado plano cartesiano as seguintes figuras. Aí diz que no item A é um triângulo ABC e aí ele dá as coordenadas desses pontos. Ele quer que você coloque dentro do plano cartesiano. Então, vamos lá. Ele diz que o ponto A é 1 e 2. Então, vamos lá, 1 e 2. É 1 para o X e 2 para o Y. Aqui, ponto A. Depois ele diz que o B é menos 2 e 4. Menos 2 e 4. Ponto B. E diz que o C é menos 1, menos 5. Menos 1, menos 5. Pronto, e aí ele quer que você... E aí ele quer que você mostre aí o triângulo. Então vamos ligar esses pontos para determinar o triângulo. Vamos lá. Ligar A para B. Depois B para C. E depois, que é C, né? Que eu não botei o C, que é o C. E depois o C pro A. Olha lá, C pro A. Tá aí, encontramos o nosso triângulo. Vamos lá, vamos ao item B. No item B, ele diz que é um quadrado ABCD, certo? Então vamos localizar os pontos agora. Vamos lá, ele diz que o A é 1 e 0, então você vai marcar em cima do 1 do X. 4 e 0, 4 aqui também. Agora, 4 e 3, 4 para o X e 3 para o Y. Aqui é o ponto C, aqui é o ponto B, aqui é o ponto A. E 1 e 3. Só subir aqui, ó. Pronto. Tá aí o quadrado. Agora ele quer o losango, que você descobriu o losango aí, unindo os pontos A, B, C, D. Então, ó. O ponto A é 0 e 0, tá? É bem na origem aqui, ó. Bem no meio. O B, 2 e menos 4. Vai pra baixo. 2 e menos 4. Ponto B, ponto A. Depois ele diz 4 e 0.
Então é 4 por x e y é 0. Aqui. C. E no D é 2 e 4. 2 e 4. Pronto, aí ele quer que você una os pontos. Vamos lá unir os pontos. Aí, usando um paralelogramo, tá? Vamos lá marcar os pontos aí. 2 e menos 2. 2 e menos 2. 2. 2 e menos 2 forma o ponto A. 4 e 2. 4 e 2. Forma o ponto B. Menos 2 e 2. Menos 2 e 2. Forma o ponto C. Menos 4 e menos 2. Forma o ponto D. Pronto, aí se você ligar, ó, vai formar justamente o paralelogramo. Na terceira, ela dava os pontos, certo? E ela queria que você pegasse esses pontos e colocasse no plano cartesiano, ligasse esses pontos para descobrir que figura representava, qual a figura que ia aparecer, tá? Então, vamos lá. O ponto A, eu liguei aqui, ó, 3 e 2, formou o ponto A. No ponto B, menos 3 e 2. No ponto C, menos 3, menos 4. No ponto D, é 3 e menos 4. Então, você nota que forma o quadrado, certo? A terceira questão era isso. A quarta questão é em cima dessa figura, sempre nesse plano cartesiano. E aí ele está falando sobre quadrantes. A gente tem 4. O primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e aqui é o quarto, tá? Aí ele pergunta no item A da quarta questão. Quais pontos que pertencem ao primeiro quadrante? Só tem um único ponto, o ponto A. Quais pontos que pertencem ao segundo quadrante? Também só temos um ponto, o ponto B. Quais pontos pertencem ao terceiro quadrante? O ponto C, tá aqui, ó. E o quarto quadrante, o ponto D, certo? Então, a quarta questão dependia da resolução da terceira. Vamos lá, aqui da questão ele diz assim. No plano cartesiano, abaixo, aqui ele, estão assinalados o ponto P e Q. Quais são as coordenadas do ponto P e Q nesse plano cartesiano? Então, vamos lá. Olhando para o ponto P, eu quero primeiro saber quem é o X e quem é o Y, que está relacionado no ponto P aí, ó. Se você observar, o ponto P está em cima da reta Y. Isso quer dizer que para o X ele é 0 e para o Y ele é 1. Já no ponto Q, ele é o contrário. Ele está na reta X, então ele marca 1 na reta X, mas ele não está em nenhum momento na reta Y, então é 0. Então você vai ver aí, ó, os itens 0 e 1, 0 e 1 e 1 e 0. 0 e 1, 0 e 1 e 0. Então, o item correto é o item D. Vamos lá. Diz assim a sexta questão. Observe a figura abaixo. Tá? Representei aqui para ficar mais fácil. Diz assim,
quais as coordenadas de A, B e C, respectivamente, no gráfico. Ou seja, tem que ser literalmente nessa ordem. Agora, ó, o A, se você observar, ó, não tem todos os números, né? Então, vamos aqui preencher, ó. Preencher de outra cor. 2, 3, 5, 6, 7 e 8. No eixo das ordenadas. 1, 3, 4, 5, 6, 7 já tem. 8, 9, 10. Então, vamos observar agora que o ponto A, para o eixo X, ele marca 5. E para tocar na reta Y, ele marca no ponto 6. O B. E o B, ó. O B para o X é 1. E para o Y ele é 4. E o C é 4 para o X e 2 para o Y. Então, vamos observar qual o item correto aí, ó. 5, 6, 1, 4 e 4, 2. Então, o item correto é o item C. Na sétima, ele fala assim: a figura seguinte nos mostra uma parte de uma cidade e um sistema de referência indicado por letras e números. Vamos combinar que a letra deve ser o primeiro elemento do par e o número deve ser o segundo elemento. Então, ele diz assim, ó, observando o quadro, qual é a localização do menino andando de bicicleta. Vocês estão com o TD em mãos aí, né? Tem uma pracinha. E aí, a localização correta do menino, ó, tem que vir primeiro a letra. Vamos botar aqui, sétima questão. No par ordenado. Primeiro tem que ser a letra. Então, analisando aí, ó, o menino vai estar na G. E depois o número, 7. G7. Então, o item correto é o item B. Certo? Então, galerinha, esse é a nossa correção de hoje, da nossa atividade referente ao dia 14/5, certo? Peço que vocês façam essa correção no caderno de vocês, viu? E aí, até a nossa próxima aula. Um mega beijo. E não esqueça de se inscrever no meu canal e no canal do colégio. E ative as notificações e curte, porque assim que você ativa as notificações, você recebe o vídeo em primeira mão, tá? E aí você já sabe que tem aula disponível. Até mais!